CBN Total, o seu programa de notícia e variedades. Apresentação, Aldo Vilela. Pela CBN nós vamos conversar agora com o pastor Silas Malafaia, pelo blog de Jamildo Melo. Deixa eu agradecer ao presidente do PSC aqui no estado de Pernambuco, Lula Cabral, que é amigo pessoal do pastor Silas Malafaia, que fez essa ponte aí para que o pastor estivesse conosco aqui. Nós já tentamos, inclusive, Silas, por outras vezes, mas sua agenda é muito cheia. Eu acho que da última vez você falou comigo por telefone, de um evento que você estava fazendo aqui, coisa do tipo, perfeito. Né? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, eu estava vendo na Veja esses dias, deixa eu começar logo falando de política, que eu sei que o senhor gosta também, uma citação sobre o encontro que o governador Eduardo Campos teve com o senhor. O senhor está capitaneando a candidatura de Eduardo Campos lá no Rio de Janeiro, pastor? Deixa eu te falar, eu sempre admirei o governador de Pernambuco à distância. Aí falei com o Lula, que é meu amigo há mais de 20 anos, Lula Cabral. Falei, Lula, eu queria conhecer esse cabra de perto. Quero ver o que ele pensa sobre o Brasil. E eu gostei de uma coisa. Todas as vezes que alguém é candidato ou a governador ou a presidente, ele vem assim como quase que Jesus Cristo messiânico para aquele estado ou para a nação. Isso é, tá tudo ferrado e eu vou agora dar a solução. Então acho que esse discurso pode servir para alguém, para mim não. Então quando ele veio falar comigo, ele mostrou o lado bom do governo federal, as coisas boas que estão sendo feitas e as coisas perigosas que estão aí também. Então não é aquele cara que veio para mim dizer que está tudo ruim, que nada presta, que não vale nada e que agora ele é o Messias do Brasil. Eu não gosto desse tipo de conversa. Então eu gostei da conversa, eu conversei com ele por umas 3 horas. Tá? Só eu e ele. Eu, ele e Lula presenciando. E aí conversamos sobre o Brasil. Por exemplo, uma coisa que eu não sou economista, certo? Eu sou economista que leio, não sou economista de formação. Mas, por exemplo, como é que um país que o PIB é 1% e a inflação é 6%, isso é uma bomba relógio ligada. Se você vê o México, se você vê o Chile, o PIB, né, o produto interno, sempre tem que ser maior do que a inflação, para que possa haver uma esperança de dias melhores e tudo. Então, essa é uma coisa que o Eduardo tem preocupações, tem visão. Uma outra coisa que eu conversei com ele também é a tentativa do marco regulatório para a imprensa, certo? Porque já tem marco regulatório. Inclusive foi um deputado do PT, o Bittar, lá do Rio de Janeiro, que trabalhou tudo isso, foi uma longa discussão. E agora um grupo que quer fazer controle de conteúdo estão mais para Chávez em Caracas, em Venezuela, do que para Brasil. Nós não queremos controle de mídia. Eu digo sempre, já publiquei matéria paga nos principais jornais do Brasil em setembro de 2010. Imprensa livre, sempre livre, até para falar mal de mim. Tá certo. Então quer dizer que o senhor está com Eduardo Campos para presidente? Eu não vou dizer, foi uma primeira conversa, tá certo? Eu não vou dizer aqui, eu vou dizer que ele é o cara, na minha opinião... Mas entre ele e Aécio Neves, não, entre eu ele acho, e Marina... Não, ele tá na frente para mim. Ele tá muito entre ele e Dilma. Tá na frente, tá muito mais preparado. Não precisa dizer mais nada. Tá mais preparado. Agora eu não vou dizer que eu fechei. Não. Também ele não veio. Ele também é um cara educado. Foi um bate-papo. Não veio para mim para dizer, você vai me apoiar, eu vou cá, a minha agenda ou a sua agenda. Não, foi uma conversa, certo? Eu queria ouvi-lo, porque eu sei que ele é um cara inteligente, está fazendo um grande governo aqui em Pernambuco. Eu sempre digo uma coisa, o governador, o prefeito... não é Deus, certo? Mas ele tem que ter aquilo, né, da governabilidade que seja o melhor para o povo. Agora, claro, todo governante tem defeitos, não consegue ser completo. Então, pelo que eu vejo, ele é um grande governador aqui no estado de Pernambuco e creio que ele pode fazer mais pelo Brasil do que já foi feito. Jamildo. Pastor, o senhor prega que as pessoas devem viver na verdade, não é isso? No caso do governador Eduardo Campos, ele está na base do governo. Não tinha que assumir essa candidatura e ser fiel ao que pensa, a fazer questionamentos abertamente para poder ser verdadeiro? Você sabe o que eu penso? Eu acho que tudo tem um processo de maturação em um tempo, certo? Você tem que ter o time certo, a hora certa para dizer. Porque se ele apoiou o governo até aqui, se ele deu apoio a esse governo até aqui, e se ele pretende ser candidato a presidente, primeiro é um direito que ele tem.
Acho que nenhum partido pode interferir no outro para dizer se A ou B vai ser ou não candidato. E eu tô aqui como um leigo, assim, com muita honestidade. Eu acredito que ele está esperando um tempo, na minha opinião, ele está dando aqueles indícios de que quer ser candidato a presidente do Brasil, que é um direito que ele tem. E eu acho que vai chegar a hora, porque não vai ter saída, que ele vai dizer, você, tchau, benção, bye bye, e vamos embora seguir esse rumo. Não precisa ser inimigo, na minha opinião, para ser candidato. Nem o outro lado achar que ele é inimigo, porque ele serviu a muitos interesses do governo que está aí. Mas o PT cansou já, pastor? Esses 12 anos... Posso falar uma coisa para você? Em qualquer nação do mundo madura democraticamente, a alternância de poder é fundamental para o Estado democrático de direito e as liberdades. Eu acho o seguinte, PSDB governou 8 anos, ok, legal. PT 12 anos, tá bom. Se amanhã o Eduardo for o presidente, ele também tem que governar no máximo 8 anos e cair fora também. Na minha opinião, o governo... A reeleição é uma coisa boa? Acho boa. Eu acho boa. É? Acho uma reeleição, eu acho boa. Reeleição ou mandato de 5 anos? Não, eu acho uma reeleição. Eu acho uma reeleição. E eu acho que a alternância, você vê, na América, nos Estados Unidos, o cara pode estar fazendo um fantástico governo. O povo não dá um terceiro mandato àquele partido. E é isso que fortalece as instituições, porque tem gente que depois de um tempo tem vontade de fazer patrulhamento ideológico, tem vontade, né, de cercear tudo que está, de patrulhar tudo que está, então isso se torna perigoso. Em 2010 o senhor apoiou a candidatura de José Serra. O senhor acha que há espaço para duas candidaturas de oposição, no caso seria Aécio e Eduardo, né? Em 2010 Marina saiu e acabou por vários anos de voto dos petistas, fazendo a oposição perder força. Onde é que vai dar isso tudo? Obviamente que é muito preliminar. Eu acho bom, na minha opinião, que tenham candidatos. Eu acho que isso é muito bom para a nossa democracia. Tomara que Marina seja candidata, tomara que o Aécio, que já está aí dizendo, tomara que o Eduardo, e que venham outros, não há nenhum problema. Eu apoiei o Serra em 2010, por exemplo, eu em 2010 apoiei Lula, saí no programa eleitoral dele, foi eu, o evangélico, que saiu no programa. Em 2002. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, eu fui o representante evangélico, ok? Então, só que chegou um tempo que eu comecei a ver que bandeiras que eles têm são contra, são contra meus princípios. Porque o senhor bateu pesado em Dilma, recentemente. E eu tive muitos embates em comissões e audiências públicas. Então eu não podia ser... Em 2010, estava em jogo, durante 4 anos, os caras do PT apoiando o PLC 122, que não dá para engolir. Durante 4 anos, os caras tentando aprovar... Das prostitutas, é esse? Não, o PLC 122 é para beneficiar a questão de gays. Então o que aconteceu? Em 2010 eu não tive saída. Eu não apoiei Serra porque tinha amores. Eu não tenho ideologia partidária. Eu gosto de votar em pessoas. Eu sempre pensei assim. Eu, particularmente, respeito quem gosta de partidos e tal. Então, eu votei no Serra eu não tinha opção. Porque eu briguei com os caras 4 anos na questão de aborto e do PLC 122. Agora eu ia apoiar Dilma. Eu ia ser incoerente. Agora, eu não demonizo o partido político. Esse aqui é de Deus, aquele é do diabo. Eu não trabalho com essa vertente. Eu trabalho com aquilo, o cara que é capaz, que pode dar o melhor para a nossa nação. É isso que eu penso. Deixa eu perguntar, o senhor é psicólogo, não é isso? Sim. Aí eu queria perguntar sobre Eduardo e Aécio ainda. Aécio tem dito que Eduardo está no divã, que precisa sair do divã por conta dessa dubiedade aí, acredita o Tucano, né? Quem é que está mais no divã? O senhor que é psicólogo tem a palavra... abalizada. Eu acho que quem talvez tenha que ir para o divã seja o PSDB. Não é nenhuma questão de Aécio. Eu acho que eles é que têm que ir para o divã, porque como oposição foram muito fracos, na minha opinião. Estão dando um coice no Serra, né? E também eu acho que o Serra tinha que ter um simancolzinho, né? Tinha que tomar uma pílula de simancol já deu, e dar uma oportunidade para o outro também, pelo amor de Jesus Cristo. Agora, essa história é o jogo político. Tu acha que mesmo... tu acha que o Aécio vai dar mole para Eduardo Campos e vai dizer que ele está no caminho certo? Isso faz parte do embate das opiniões. Eu acho que isso é válido. Agora se alguém está no divã, com muito respeito, tá? Eu respeito, claro. Teria que ser, não nem o Aécio, nem o Eduardo, teria que ser o PSDB. Agora, o pastor, o senhor teve uma conversa, claro, não se fala, uma conversa informal com o governador, mas sabe-se que o senhor é o líder e que o senhor tem aí uma massa, né, muito grande que acompanha o senhor, que segue o que o senhor prega, de certa forma
credibiliza qualquer informação repassada pelo pastor Silas Malafaia. Um político como o governador Eduardo Campos enxerga no senhor certamente um apoio político visando as eleições. Então, o senhor não almoçou de graça também com o governador, né? Foi almoço e foi jantar? Não foi nem almoço nem jantar. Foi um café. Foi um café. É isso mesmo, mas foi um café, você está certo. Foi um café. Deixa eu dizer uma coisa. Quando houve a proclamação, sempre quando há a proclamação do Papa, né, chega lá um cardeal daqueles, habemus papa. No meio evangélico nós temos que dizer habemus líderes. Nós não temos papa no meio evangélico. Então, todos os líderes evangélicos, eles têm uma certa influência. Eu tenho uma certa influência. Não tenho uma influência total, nem uma influência máxima. Claro. E acredito, porque eu há 30 anos, há mais de 30, estou na televisão, e sempre fazendo posições, certo? Dos evangélicos em relação ao mundo e à sociedade. E não apenas pregando no púlpito da igreja. Eu sempre marquei posições falando sobre o voto representativo na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Eu sempre falei, lógico que eu venho construindo isso há mais de 30 anos, evidente que alguém vai me ouvir. E lógico, se eu estou conversando com uma pessoa, primeiro que ele não tem tempo para perder, nem eu também. Se eu conversei com ele, é porque eu vejo nele a possibilidade dele ser o meu candidato a presidente. Não, vocês são gente inteligente aqui, então... Dessa matéria vocês entendem mais do que eu. Diga, Jamilda. Olha, vamos falar de Marco Feliciano. Bora. Como é que o senhor está vendo essa polêmica toda? Inclusive eu queria ressaltar um ponto da entrevista dele. Feliciano para ajuda, né? A Veja, em que ele cita que foram lá pedir o apoio dele para a campanha de Dilma quando estourou a polêmica do aborto na eleição presidencial. Os evangélicos vão cobrar uma fatura maior nestas novas eleições, ou seja, com essa proeminência toda do debate evangélico? Eu não cobro fatura. Se algum líder evangélico cobrar fatura, ele não tem autoridade para cobrar essa fatura, na minha opinião. Porque o povo é livre para votar em quem quiser. Então, se alguém vem em nome dos evangélicos, tem aqui uma faturazinha aqui para apresentar aqui, por favor, me dá isso, me dá aquilo. Isso eu acho que é muito ridículo. Eu sempre digo que eu quero influenciar. Esse tempo porque ele, quando colocou na entrevista assim, os petistas vieram atrás de mim, eu fui útil naquela hora. Agora estão me esculhambando, eles vão ver na próxima eleição. Agora, o que ele está dizendo é uma verdade. Ele viajou pelo Brasil, eu conheço a história. Ele foi um dos que... O senhor conhece bem o Feliciano? Conheço. Tenho divergências com ele na área teológica, mas eu conheço. Ele viajou e é verdade. Ele é um daqueles que participou do Comitê Evangélico Pró-Dilma e que viajou pelo Brasil. Agora, você sabe qual é a minha questão? Eu tenho uma bronca de hipocrisia. O PT comandou essa comissão 16 anos, ok? Aí, por interesses outros, né, a Comissão de Fiscalização e Controle era do PSC. Como vem Copa do Mundo, Olimpíadas, muitas coisas, muita fiscalização, muito dinheiro, muito sei lá o quê, por algumas coisas inconfessáveis que eu não sei, eles não quiseram mais a Comissão de Direitos Humanos. E depois querem jogar para a plateia. Esses caras tinham que ter vergonha na cara. Eles foram 16 anos presidente dessa comissão. No acordo político, foi dado ao PSC. Foi acordo político. E outra... Os caras que vêm falar de direitos humanos do PT, todos eles defendem aborto. Quem defende aborto tem moral para falar em direitos humanos? Vai ver se eu tô na esquina. Tem moral nenhuma. Então é um joguinho ideológico, tá certo? Porque foi um evangélico. E Marcos Feliciano, porque eu também sei, lá na Câmara, é um dos caras que é uma pedra no sapato do ativismo gay. Tanto é que juntou esses caras, Jean Willis, que representa o ativismo gay, porque você vê, caramba, olha o mole que demos. Botamos um cara numa comissão que é pedra no nosso sapato. Agora, veja só, que moral tem o PT de falar de Marcos Feliciano quando dois caras condenados pelo Supremo Tribunal Federal, está condenado, vai para cadeia, pelo Supremo Tribunal Federal, são membros da mais importante comissão do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Que moral eles têm? Com todo respeito, nenhuma. Falar nisso, ontem José Disseu esteve aqui no Recife e disse que a história do Mensalão ainda não acabou. Como é que o senhor
ver o processo mensalão e essa fala eu acho que só vai acabar quando botar eles na cadeia, tá? Ele não tá errado, não. Eu acho que ele tá certo. Não acabou mesmo, não. Só quando acabar o acordo é que vai terminar. Tá perfeito. O pastor, o senhor fala muito com propriedade essa questão política, mas nunca passou por sua cabeça não disputa de cargo público, não? Você tá louco, homem. Deixa eu te O falar. senhor já se imaginou no lugar do Marco Feliciano? Nunca. Eu vou te explicar por quê. E Feliciano pode ter pretensões maiores, ele virou um showman, né? Agora, Olha, ele vai ter mais... PSC Fale tá seu faturando nome, muito. né? Pô, vão deitar. Deixa aqui. Aldo, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que eu aprendi nisso? Um pastor, um líder religioso, ele é do todo e não de partes. O que são partidos políticos? Partes da sociedade, certo? Se eu for candidato por um partido, eu passo a ser parte, não do todo. Então eu acredito que eu sou mais útil influenciando do que sendo. Eu não fui chamado, eu não tenho essa vocação para ser político, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para influenciar. Então eu nunca vou ser candidato a nada, isso eu tenho muita convicção. Se eu estava falando do trabalho lá da Câmara, tem um PL que propõe regular a profissão das prostitutas, né? Dele, Com prestação de serviços. Há muita polêmica. Eduardo se fecha com um apoio, não pode ganhar pecha de conservador e de encontro esse tipo de projeto? Bem, se ele ganhar a pecha de conservador porque é a favor da família, legal para ele, bacana. Porque ele é a favor de valores morais, eu acho que olha, uma pecha bacana. Sabe por quê? Porque esses caras não têm maioria em lugar nenhum. Eles têm um acesso a certas mídias e imprensa para poder falar o que eles querem. Havia as passeatas que eles fizeram. 500 pessoas, 200 pessoas, 700 pessoas. Dia 5 de junho, quarta-feira, 3 horas da tarde. Eu vou fazer uma manifestação em frente ao Congresso Nacional em favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, família tradicional e da vida. Se lá tiver menos de 30 mil pessoas, ok? Eu mudo de nome. Mas há uma perseguição aí nesse caso, tomando o exemplo do Marcos Feliciano. Há uma perseguição por conta dele ser evangélico. Também. Há uma perseguição por conta da defesa que ele faz de temas polêmicos, enfim. A questão é o seguinte, é um jogo ideológico. Transpassou Marcos Feliciano. Certo. Eu até a Veja publicou uma coisa que eu disse assim, olha, quero agradecer a Jean Williams. Por favor, continue aí com esse debate em relação a Marcos Feliciano, que a bancada evangélica em 2014 vai aumentar. Porque os evangélicos, nós não temos unidade em temas políticos. Nós somos, cada um tem sua opinião, não tem unidade. Agora, nós temos unidade em princípios que nós defendemos. E quando alguém ataca esses princípios, nós nos unimos. Aqui é que está. Então, a turma que pensa que vai nos dividir atacando alguém que defende princípios que Então, igual para todos... Feliciano hoje é o maior representante do evangélico. Eu não vou dizer que ele é o maior representante, eu vou dizer que ele é um político, certo? No Congresso. Na política, né? Na política que está tá na onda devido a todos esses fatos que estão aí na mídia. Agora, ruim, está na mídia. Esse patrulhamento vai longe. Até seu amigo aqui, Lula Cabral, pediu afastamento, salvo melhor juízo, de... Ele pediu, Lula? Aqui no programa? Pediu nada. Não pediu, não. Pediu nada. Lula não. Lula Cabral duvida ele pedir. Ele tem juízo. Sugeriu. Nem sugeriu. Se eu fosse ele. tomava outro Mas eu liguei para o Marcos Feliciano e disse para ele, segura. Não dá mole, não. O que está em jogo não é mais você. Passou de você. Mas agora há um fortalecimento por parte dos evangélicos junto ao Feliciano? Isso que o senhor fez, os outros líderes de igrejas também? Não, nem todos. Mas porque se acovardam, por quê? Eu não vou dizer que você é covarde. Aldo, tem cara que não gosta desse negócio. Tem líder evangélico que não gosta. Ele não gosta de debate, ele não gosta de política. E eu respeito isso, certo? Tem esse. Agora, tem os omissos também. Não vou aqui deixar, não vou encobrir. Tem cara que se omite porque não quer o confronto de ideias, né? A confrontação de ideias. Eu tô vendo. Eu tenho divergências com o Marcos Feliciano. Ok? Mas eu tô vendo o jogo ideológico. Não vou deixar o cara sozinho. Onde é a sua divergência com o Feliciano? Quais são os pontos divergentes com ele? Eu tenho divergências porque Aquela história dos africanos. Divergência? Aquilo ali, a gente tem que saber em que contexto ele falou. Aquilo ali é uma tese teológica dele. Idiota, burra, não é dele, não. Tem até teólogos americanos, alemães.
tese teológica idiota, que não... Ele estava sem assunto naquele dia. Ele estava comentando a tese. Mas ele tuita tanta bobagem. Ele estava comentando a tese, certo? Essa que foi a história. Sem querer. Ele estava comentando sobre a tese. Se ele, for ser honesto, se ele tem essa tese, ele está na contramão. Mas não é isso que me separa de Feliciano. O que me separa são a minha vertente teológica, aquilo que eu creio. Eu não trabalho com emoção. A minha pregação, ela não é uma pregação para deixar as pessoas emocionadas. Eu não trabalho nesse viés que ele trabalha. Então, eu tenho divergências por conta disso. Mas o jogo não é ele. Eu já disse aqui, passou de Feliciano. É um jogo ideológico. Então não podemos deixar o cara sozinho. Essa que é a história. Se fosse só Feliciano, ele que se defenda. Mas aí virou um jogo ideológico. Um jogo que tá o quê? Mas não tem uma guerra santa não, Silas, agora? Porque a discussão tá muito grande. Botar os artistas na roda, né? Bote. Que apareceu o Joelma ali, aquela moça ali conhecida como Joelma. Eu lembrei do patrulhamento que sofreu a cantora, né? Do Calypso. Olha só como é que é a história. Pegaram vídeos do Feliciano de 10 anos atrás. Ele é pastor há uns 12 anos. Certo? Há 10, 11 anos atrás pegaram vídeos dele e foram soltando na imprensa. Eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, se o Feliciano é para ser julgado por bobagens que falou, eu não estou dizendo que ele não falou bobagem, por bobagens que ele falou há 10, 11, 12 anos, então vamos aproveitar e pegar a Xuxa que foi para a cama com um garoto de 10 anos e tem um filme. Então nós vamos fazer isso? Claro que não, porque a Xuxa amadureceu. Certo? Ela não é mais aquela mulher bobinha, já é uma mulher madura. Então eu vou julgar a Xuxa porque um dia ela fez um filme com um garoto de 10 anos, levou ele pra cama? Claro que não! Então esse é um jogo perverso. Os caras pegam uma palavra do cara de 10 anos atrás e quer julgar a vida dele hoje. Eu não aceito esse negócio. Mas a máquina quando quer destrói, né? Meu amigo. E outra, se não fosse a força da comunidade evangélica, tinham arrebentado ele com certeza, é que nós resistimos. Outros não iam resistir não, iam cair fora. É porque teve muita gente dizendo para ele, inclusive eu, não cede. Isso passou de você. Segura aí, aguenta a pressão, amigo, porque o jogo é ideológico. Você acha que entrega ele não vai? Nunca. Não entrega ele, só ele pode entregar, ninguém pode tirar. Entregar ele, se eu não entrego o pastor, porque se eu entregar, eu tô dando um atestado que sou homofóbico e de que sou racista, eu não vou fazer isso nunca. Tem isso também. O senhor acha que a política e a religião são coisas que devem se misturar? Não é perigoso? O que a gente tem que entender é o seguinte, claro, o Estado é laico, é o que o pessoal fala, mas ele não é laicista, ele não é ateu. Olha só, o camarada pode influenciar uma sociedade com suas ideologias marxistas, ateístas. O cara pode influenciar a sociedade com sua ideologia humanista. Quer dizer que eu não posso influenciar com o meu pensamento cristão? Que conversa é essa? Esse é um jogo sujo para nos alijar do processo. Claro, e outra, essa conversa de xiitismo, de fundamentalismo religioso, eu desafio alguém me provar, onde os evangélicos foram maioria, que as liberdades e garantias individuais foram cerceadas. Está aí os Estados Unidos. A maior democracia do mundo, com toda a porcaria e defeito que eles podem ter. A maior democracia do mundo é os Estados Unidos. E qual é a base daquela nação? São os cristãos mais radicais que vieram da Inglaterra. É a base dos Estados Unidos. Então, esse é um jogo, claro, se eu vou lá para dizer um dogma religioso, é uma história. Agora, se eu vou lá, porque você não se descarta das suas crenças e valores, sejam elas adquiridas por questões religiosas ou por outras questões filosóficas ou ideológicas. Pastor, me diga uma coisa, nessa questão de ideologia, aí veja, quando se fala em líderes evangélicos, aparece Edir Macedo, agora Valdomiro Santiago e o senhor, Silas Malafaia. Mas por que quando o senhor fala, tudo vira polêmica? Por que a pancada é maior em cima do senhor e eles não batem forte em Edir Macedo, nem em Valdomiro Santiago? Por que o senhor foi citado lá na Forbes como o pastor mais rico do Brasil, enfim? Inclusive está sendo processado lá na América, a Forbes, por mim. É raro? O quê? Você é inescrupuloso, bandido, vagabundo, safado. Porque jornalista, pastor, em tudo que é lugar tem safado. Tem pastor safado, tem jornalista safado, tem advogado safado, e esse é um bandido vagabundo. Está sendo processado, não é aqui não, é lá na América, que eu vou processar aqui, que eu sou besta. Eu vou ganhar a grana deles nos Estados Unidos. Agora vai ficar rico, então. Agora eu posso ficar. Agora eu vou ter grana, porque os caras disseram que meu patrimônio é de 300 milhões de reais. Eu peguei meu imposto de renda, coisa que ninguém faz, e botei na tela no meu programa.
Eu não devo nada. Eu peguei meu imposto de renda e botei na tela, amigo. Imposto de renda só pode ser aberto por um juiz e tem que correr em sigilo de justiça. Eu peguei meu imposto. Quero saber quem é que faz isso. Qual é o pastor, qual é o padre que faz isso. Eu botei meu imposto de renda na tela, tá aqui meu patrimônio. Qual é a conversa? Deixa eu pedir permissão, senhor. Vamos pro intervalo. Na volta a gente fala de Valdomiro e de Elias. Ok. De Edi. Vamos pra formação de rede. Daqui a pouquinho o pastor Silas Malafaia conosco. CBN Total. A Visão proporciona momentos únicos. Cuide bem dela. Venha para o Real Visão, um dos mais modernos centros oftalmológicos do país, que possui equipe altamente especializada, equipamentos de última geração e centro cirúrgico com padrão internacional. Ligue 3416-1630 e marque sua consulta. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. A Nage está cada vez mais completa para atender melhor a sua empresa. E agora, quando você pensar em material de limpeza e higiene, já pode pensar na Nage. É isso mesmo, agora a Nage tem material de limpeza e higiene. Temos a solução de compra mais completa para a conveniência e praticidade da sua empresa, com equipamentos e suprimentos de informática, papelaria, material de escritório, material de limpeza e higiene num só lugar. Vendas para pessoa jurídica 2121-2000. Preços e condições perfeitos para a sua empresa, a Nagem tem. O dia começa melhor na casa dos nossos sonhos. Por isso conheça o Privé Campo Grande, às margens da PE 90, entre Carpina e Limoeiro, com lotes a partir de 300 metros quadrados, 60% vendido e obras em ritmo acelerado, com segurança, estrutura e mais de 20 opções de lazer. O Privé Campo Grande é o lugar certo para a casa dos seus sonhos virar realidade. Estande com plantão de vendas no local 36219299. Vem aí o sexto outlet solidário AACD. São mais de 40 grifes de roupas, calçados e acessórios com preços especiais. Dias 22 e 23 de abril, das 10 às 21 horas no Arcádia Passo Alfândega. Venha, enquanto a moda ajuda a autoestima, parte de tudo que é vendido ajuda a AACD. Está formada a Rede CBN. Repórter CBN. Jornal do Comércio. Pernambuco em primeiro lugar. CBN Total. Olá, ouvinte da CBN aqui da Stubach, nesta sexta-feira, um fim de expediente especialíssimo, nosso aniversário de 7 anos. Os convidados serão o Inácio de Loyola Brandão, escritor jornalista, a jornalista Renata Lopretti e o Márcio Atala, o homem medida certa. 3 convidados, com José Godoy, Luiz Gustavo Medina e eu, das 6. E você é o sétimo elemento. Sétimo elemento, 7 assuntos em 7 blocos. Até lá, dia 19 de abril, sexta, às 6, ao vivo. Parabéns, obrigado. Evite que a hérnia de disco e dores na coluna interfiram na sua vida. O ITC Vertebral oferece um tratamento sem cirurgia, que garante resultados positivos em 87% dos casos. O programa trata e fortalece os músculos da coluna com fisioterapia manual, aparelhos ultramodernos e pilates. Marque sua consulta no ITC Vertebral. Ligue 3048-2941. 3048-2941. Fisioterapeuta responsável, Patrícia Cerqueira. Advogado, fique em dia com a OAB Pernambuco e aproveite uma série de vantagens. Regularize seus débitos referentes a anuidades, parcelamentos e penalidades. Faça já a sua adesão ao programa Advogado Legal, que vai até o dia 30 de maio. Informações pelo site www.oabpe.org.br ou pelo telefone 3424-1012. Advogado valorizado, cidadão respeitado. Profissionais capacitados. Equipamentos de última geração. Agilidade no atendimento.
Este é o Grupo BBC Vigilância, que atua no segmento de vigilância patrimonial, vigilância eletrônica e terceirização de serviços. A BBC oferece o melhor para cada cliente e trabalha de acordo com todas as normas exigidas. Por isso, tem a credibilidade e a competência que a sua empresa precisa. BBC, a solução em vigilância e serviços para a sua empresa. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Apresentação de Carlos Alberto Sardenberg. Do meio-dia às 14h, os fatos que marcaram amanhã e o que será destaque no restante do dia. CBN, a rádio que toca notícia. Oferecimento Finacap, a mais tradicional assessoria de investimento em ações. 3241-3522. BBC, vigilância eletrônica 24 horas para a segurança do seu patrimônio. Persona, odontologia especializada. 3031-0202. Material de construção é na Uniferro. CBN Total, o seu programa de notícia e variedades. Apresentação, Aldo Vilela. Pastor Silas Malafaia conosco aqui na CBN. Pastor, nós estamos aí há 30 e poucos minutos de bate-papo, são quase 400 comentários. Claro que eu não tenho como repassar para o senhor. Isso que chega pela internet, fora o que chega por telefone. Paulo Ângelo, o pastor acompanha as notícias da seca. Não há possibilidade do senhor intervir junto ao Congresso para resolver esse problema? Melquíades, do Recife, como anda o processo de cassação do diploma de psicólogo? Ana Rita, como ficou possível o processo do pastor contra a Forbes em divulgar o seu analista com o senhor? O senhor já falou, né, disso aqui. Noádia Alecrim, ela está em Belém do Pará, ouvindo a gente pela internet. O Papa Francisco também é contra a união gay, contra o aborto. Por que os ativistas, os artistas e a mídia não se posicionam contra ele, chamando-o de homofóbico? Maria Rosane Silveira, ela está em São Paulo e diz, estou acompanhando a entrevista. Cláudio Honor Teixeira, Itapitinga, São Paulo. Não se esqueça de perguntar sobre se alguém nasce gay. Ele vai descer a mamona. Excelente entrevistadores. Pronto, o senhor quer descer a mamona logo agora? Descer a mamona é concordar ou discordar? Não, é discordar, é bater fundo, bater com força. É isso que está dizendo. Pode começar? Por favor. Rapidinho? Aí é o seguinte, não existe gene homossexual. A genética não prova que ninguém nasce homossexual, é um comportamento, como tantos comportamentos do ser humano. A pessoa se torna gay? O camarada eu vou definir o homossexualismo. Um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Essa aqui é uma definição sobre o homossexualismo, tá? É uma verdade. O que teve um monte de perguntas? Do Papa. O Papa é o seguinte, sabe por que eles não falam contra o Papa? Porque o Papa tá na moda, ok? Chegou agora, tá na moda. Se fosse Ratzinger, tá lascado. Já tava ferrado. Então eles não querem, para você ver como é que eles são hipócritas. Eles não querem uma polêmica porque o cara, com um jeito simples que ele tem, ele não tem nada a ver com a minha religião, é bom quando a gente não é para poder falar, né? Então ele é um cara simples e com o jeito simples dele conquistou. Então falar contra ele, aí a opinião pública amarreta. Eu não posso ficar contra a opinião pública porque eu tenho outros interesses. São os hipócritas, assim que eles fazem. Castilho estava ouvindo o senhor e passou aqui pela redação, quer fazer uma perguntinha? Fernando Castilho, diga lá. Esse é homem forte economia, viu aqui? Boa tarde, pastor. Boa tarde. Eu tenho curiosidade de saber por que é que o pastor Silas Malafaia, que foi um pastor e um orador e um grande pregador, que constituiu toda a sua carreira na Assembleia de Deus, que é certamente a igreja mais velha do movimento evangélico, divergiu e fundou uma igreja. Na verdade, como a Assembleia de Deus é uma igreja altamente respeitada no Brasil, né? Quando tem uma divergência é diferente, né? Por que Silas, que sendo uma pessoa que construiu toda a sua carreira, sai e diverge para formar sua própria igreja? Há uma injustiça dizer, não, ele foi para ganhar dinheiro. Não imagino que seja isso. Mas eu queria perguntar, por que o senhor deixou a Assembleia de Deus e o que é que diferencia a sua igreja da Assembleia de Deus no comportamento e na catequese? Deixa eu falar para você, eu não deixei a Assembleia de Deus, eu deixei a Convenção Geral das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela tem uma convenção geral de pastores, não de igreja, chamada CGADB. Ela tem uma outra convenção gigante,
chamada Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, Bispo Manuel Ferreira. Gigante, e tem milhares de Assembleias de Deus independentes. O que aconteceu? Eu era o primeiro vice-presidente da CGADB, da maior convenção. Aí eu passei a ser o pastor, eu não era pastor de igreja, eu era um conferencista. Quando eu passei a ser pastor, a única condição para eu ser pastor de uma igreja é que eu queria dar uma abrangência nacional à igreja. Isso é, eu ia deixar de ser uma igreja local para ser uma igreja nacional. E como membro da mesa diretora dessa convenção, e como primeiro vice-presidente, eu ia ter muitos choques com essa questão de áreas. Então, não seria ético eu ser membro da mesa diretora dessa convenção, que tem regras, sendo pastor de uma igreja e abrindo igreja em vários lugares. Então, por uma questão ética, eu preferi sair da convenção, certo? O senhor não saiu da Assembleia, da Assembleia da convenção. Não. Da Assembleia o senhor não. Continua sendo... Eu sou assembleano na teologia, na doutrina. Sou amigo deles e vou a igrejas da Assembleia de Deus que pastores estão na convenção, não tem nada contra, mas por uma questão de posição, como é que eu vou estar numa instituição que os caras vão arrumar um monte de briga política comigo? Seu pastor, você é o vice-presidente, está abrindo igreja. Então, o que é ético? Filho, vou sair numa boa, vou sair por cima, beijinho para todos, fiquem na paz, Deus vos abençoe, porque eu vou seguir a minha visão. Eu vou abrir igrejas e acabou o papo. Porque eu vejo que ainda no Brasil tem espaço para igrejas sérias, certo? Tem espaço. Então, eu saí por causa disso para abrir igrejas e estou fazendo isso, abrindo igrejas em todo o Brasil. O senhor diverge, só uma coisa, Aldo, o senhor diverge da forma ou do método, por exemplo, dos neopentecostais? Por exemplo, a sua igreja é uma concorrente, me parece que a sua igreja não é uma concorrente da Assembleia. E fica muito claro, o senhor vai fazer, não vai, como é que chama, disputar membros com ela. O senhor vai abrir, vai conquistar novos membros. Mas a sua igreja se considera, ou melhor, é considerada uma concorrência das neopentecostais, por exemplo? Não, nós não somos... Você sabe, Isso é uma visão preconceituosa que eu estou dizendo? Não, vamos ser, não tem nenhum problema. Deixa eu te falar. Acho que eu estou sendo preconceituoso em falar isso. Não, você está fazendo isso, na minha opinião, você está fazendo o papel correto de um jornalista. Você está perguntando. Quando você vem definindo, então é porque você sabe, não precisa da minha resposta. Eu acho que você está correto ao me perguntar. Esse é seu papel. Você não é obrigado a entender de igreja evangélica. Aprendeu com Marília Gabriela. Não, Marília Gabriela não. Por quê? Porque se Marília Gabriela tivesse aprendido com ele, não fazia o que ela fez comigo. Mas vamos embora. Vamos deixar. Então, eu não estou em... Eu estou falando da minha visão. Eu não estou em concorrência com ninguém. Eu não vim para tirar membro de igreja nenhuma, eu não vim para perturbar igreja nenhuma. Eu estou falando da minha visão espiritual. O Brasil tem 190 milhões de pessoas, 45 milhões são evangélicas, e na minha visão, então, tem aí 145 milhões para serem ganhas. Então, eu não preciso concorrer com ninguém. Se alguém tem isso, para mim é medíocre, com todo respeito. Se alguém está preocupado com o outro, quando você se preocupa com o outro, você esquece o seu ideal, na minha opinião. Jamildo. Olha, filosoficamente, o que é ser homofóbico na sua religião, no seu entendimento? O seu psicólogo tem uma fundamentação... Para mim, homofobia é o que a psiquiatria define. A psiquiatria define que o homofóbico é aquele que é um indivíduo que tem uma aversão ao homossexual, que quer matar, quer bater, quer arrebentar. Agora, isso virou um mote do ativismo gay para poder tentar rotular, travar a opinião contrária. Eu faço uma separação entre homossexuais e ativismo gay. Feliciano não tem nenhuma prova ainda que ele bateu. Não tem prova nenhuma disso. Isso é besteira. Então eu sou chamado de homofóbico, meu amigo. Os caras montaram um vídeo e entraram no Ministério Público Federal contra mim. Qual é a definição de homofóbico? É isso que eu acabei de dar. É um doente. Tem que bater. Que quer bater, que quer matar. Que induz as pessoas a isso, a bater, a matar. Isso é homofobia, doença. Isso na psiquiatria. De homofóbico, eu sou na lista deles eu sou o 01. De vez em quando fica eu e Bolsonaro. Bolsonaro é 01, eu sou 02. De vez em quando. O Bolsonaro bate. Não, o Bolsonaro não bate. O Bolsonaro também é um cara ideológico. Ele é violento na argumentação. A questão é a seguinte: pode chamar, ou melhor, pode xingar pastor, padre, jornalista, político, governo. Se xingar homossexual é homofobia. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. A liberdade de opinião. Os caras querem criminalizar a opinião, querem dizer que a opinião é homofobia. Isso é conversa fiada pra calar os contrários. Olha, quando é que o casamento gay passa no Brasil? Já chegou aí perto, na Uruguai, na Argentina, teve agora na... confusão na França. Chega no Brasil? Só que aqui o negócio é mais embaixo, né, amigo? Porque aqui tem uma igreja evangélica muito poderosa, muito forte. E também tem católicos praticantes muito forte nessa brincadeira. E se somar católicos praticantes com evangélicos, são maioria.
E eu nunca vi no Estado Democrático de Direito a minoria determinar sobre a maioria. A minoria tem as suas garantias, certo? Para não ser massacrado. Agora, poder botar na goela da sociedade uma coisa que a sociedade não quer, então vamos virar isso aqui, Fidel Castro, sei lá o quê. Então se Eduardo chegar com uma proposta dessa na plataforma dele, tá frito. Eu tô fora. Eu tô fora se ele botar isso na plataforma dele. Ele vai seguir o caminho dele e eu acredito que um cara que tem família como ele não vai entrar. Ele não precisa, presta atenção, o Eduardo, ou seja, quem quer que seja, não precisa ser contra os gays para poder ganhar o meu voto, ou o voto dos evangélicos. Isso é ignorância. Quer dizer, então, que o cara vai... Tem gay na sua igreja? Só para ser transformado. Só para ser mudado. Mas o senhor consegue mudar? Eu não consigo, não, mas Jesus consegue. Gay? Claro! É? Em Pernambuco, inclusive. Em tudo que é lugar, amigão. E sabe que quando o Conselho Federal de Psicologia proibiu que o psicólogo trate da questão da homossexualidade, eles caíram tudo dentro da igreja. Vocês não têm ideia disso. Fala em psicólogo. Vocês não têm ideia do que é isso, gente. Como é que foi isso? Acho que talvez seja interessante para explicar. Por que houve esse embate com o Conselho? Sabe por quê? Porque o Conselho foi ideologizado pela esquerda. Ok? Eles ideologizaram um Conselho. Quer dizer que as ciências humanas viraram ciências exatas. Porque, meu amigo, não é o psicólogo que determina, é o paciente, amigo. Em última instância, nas ciências humanas, você não pode tratar de uma pessoa que ela não queira. Então, como é que eu vou chegar para um cara e vou dizer, tranca a porta aí? Você vai deixar de ser gay, porque eu vou aplicar uma terapia em você e você... Isso é ignorância, isso é coisa de demente, de lerdo. Então, é um jogo ideológico, porque está infiltrado de homossexual... Não, de ativistas homossexual, não, apaga. De ativistas gays lá no Conselho. Então, eles fizeram uma resolução para tentar derrubar os psicólogos evangélicos. Uma ignorância. Rapaz, eu estou sendo processado no Conselho de Psicologia. É uma coisa tão vergonhosa, sabe por quê? Porque no meu programa de TV, como pastor, falei contra o PLC 122. Aí o Conselho arquivou. Não sei por que cargas d'água desarquivaram. E eu estou esperando o final dessa história. Quer dizer que eu estou sendo processado no Conselho, e lá no Conselho, as normas do Conselho são o seguinte: um psicólogo só pode ser processado no exercício da profissão ou como conselheiro. Eu estava no meu programa de TV como pastor. Para vocês verem o absurdo deles. Edson Félix está em Altinho ouvindo a gente. Disse: Aldo, eu sou espírita, mas tira o chapéu pro discurso desse cara. Traga ele de novo. Aí é com Lula Cabral. Tira o chapéu e desce a mamão. André Casa Forte. Aldo, pergunte a Silas por que o problema da igreja, por que existe problema da igreja dele aqui no Recife. Tem algum problema? Tem. Problema tem em todo que é lugar, mas quando tem problema a gente resolve. Sabe? E qual foi a bronca aqui? A bronca foi um pastor que tentou dividir a igreja, mas já foi embora e nós estamos aí numa boa. Sabe, o ser humano, 80% é atitude, é ação. Então, quando tem bronca, problema, eu vou lá, como sou o pastor, para resolver. Né? Muitíssimamente. Eu não sou reativo. Eu vou para resolver a parada. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que tem a ver com vocês aqui do Nordeste, que eu vi numa das perguntas e passou, tanta coisa. A seca do Nordeste. Gente, eu acho isso uma vergonha. Desde que eu sou criança, eu escuto desse problema e ninguém resolve esse negócio. Outra, eu fui a Israel. Israel importa a terra. Porque o problema da seca não é a terra, é o índice pluviométrico. Chuva. Por exemplo, a terra do Nordeste é fértil, ok? Israel não tem terra fértil. Olha o que os caras fazem. Importam terra de outras nações, colocam aquela terra no deserto e faz o deserto virar pomar. Gente, tem água aqui no subsolo dessa região, meu Deus do céu. Será que esses governantes não acordam para esse troço? Eu fico numa agonia de ver como é que um nordestino sofre tendo uma terra que é produtiva e que só precisa da bendita água, e que tem água no lençol, e que pode, se não tem água no lençol, tem como transportar essa tralha. Então, desculpa aqui, a minha indignação desde que eu sou garoto, ver esse negócio e ninguém, entra governo, sai governo federal e volta, e era ditadura militar, e depois foi à direita, e vem à esquerda e continua a mesma porcaria e ninguém resolve nada. Diga, Jamildo. Olha, eu queria mudar um pouco o foco, falar de drogas. O que é que o senhor acha da internação compulsória de drogados pelo crack? O conselho, por acaso, coincidência isso eu estava falando, o Conselho de Psicologia, os conselhos são contra, né? Falam em higienismo. Qual a sua opinião?
Tá, isso aí, meu filho, tem a ver também com ideologia. Meu amigo, vai ver um cara como chega na igreja, envolvido pelo crack, lá nas últimas instâncias, e o cara gritando, já teve entrevista, já saiu em televisão o cara dizendo, me amarra na cama, me bota uma algema, porque a vontade, o impulso dele já tá todo detonado, ele não tem controle de nada, tá? Porque nós temos uma área, nossa área do impulso, onde você pode ter vontade de você dizer assim, não. Né, o seu senso moral latente diz, não faça isso que é errado. Aí você controla o impulso. Agora, desculpa eu dizer uma expressão aqui, que é espiritual e eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo, mas deixa eu me expressar aqui uma coisa. O capeta, o chifrudo, olha o que ele faz. 1 em cada 4 jovens na idade de 10 a 14 anos já depende de bebida. A nossa juventude e adolescentes estão minados por drogas. O ser humano precisa até 21 anos para que a área do impulso possa estar totalmente perfeita. Então imagina, um garoto de 12, de 13, de 14, de 15, 16 anos, a área do impulso dele ainda não está toda formada. Isso tudo é detonado. Sabe o que a pesquisa me diz? Que um camarada que começa a beber depois de 21 anos, a possibilidade dele virar um alcoólatra é 10%. Um camarada que começa a beber com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, a possibilidade dele ser alcoólatra é mais de 50%. Então, você vê que lástima, que desgraça na sociedade. E a igreja evangélica aí deixa coruja que não gaba do toco, chumbo nela, dizia meu sogro. Né? Aí você veja o papel da igreja em tentar recuperar pessoas e muitas vezes nós somos esculhambados, discriminados, e a igreja evangélica tem um papel fundamental na recuperação de párias sociais. Pastor, deixa eu entrar, o nosso tempo tá correndo, acho que Castilho quer perguntar também, mas deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, Castilho, porque quando se cita os pastores, aí vem esses nomes, R.R. Soares, o senhor Edir Macedo e o Valdemiro. Ficou faltando. Não, mas os 4 mais midiáticos. Eu tô dizendo, ficou faltando a gente responder sobre isso aí. Pois é. Mas além disso, recentemente, eu acho que foi a Record, entrou pesado aí com a reportagem dura sobre Valdemiro Santiago, de que ele teria pego dinheiro da igreja e comprado fazendas, enfim. A mídia é muito negativa, a informação com relação a esses pastores. Reflete também no senhor, o senhor sente que bate forte no senhor quando existe uma informação negativa desses pastores? Não sei se complementa, mas eu tenho percebido a TV Globo dando muito mais mole para os evangélicos, né? O senhor está feliz? Não, eles entenderam, a TV Globo, meu irmão, aquilo ali é águia, aquilo dá nó em pingo de éter dentro de garrafa, irmão. Eles estão percebendo, é o seguinte, esse segmento social está crescendo, nós vamos ficar contra? Então eles começam a abrir, por exemplo, eu já apareci em Jornal Nacional, já apareci em Fantástico. A cobertura da eleição agora, da Assembleia de Deus, foi violenta. Então a cobertura do evento que eu vou fazer dia 5 de junho em Brasília vai ser grande. É porque eles começaram a descobrir que um segmento na sociedade começa a tomar corpo e grandeza. E aí os caras começam a botar barba de molho e a dar espaço. Mas fala dos pastores. Agora, eu acredito o seguinte, lógico, você imagina, Aldo, se começam a mostrar jornalistas, tá, envolvidos por falcatrua, por corrupção, vai respingar em vocês, de alguma forma. Não tem jeito, respinga, querendo ou não, o pessoal começa a olhar com a cara de lado. Então, quando vê esse negócio de roubalheira, de enriquecimento ilícito, qual é a ideia? O que está no inconsciente coletivo? Tudo que é pastor é ladrão, e se pastor tem alguma coisa é porque roubou dos fiéis, como se fiéis, desculpa a expressão, fosse um bando de babacas, que a igreja está lotada de otários e de imbecis, e um malandro que consegue usurpar. Minha igreja tem desembargador, irmão. Minha igreja tem juiz, minha igreja tem gente do Ministério Público. Minha igreja deve ter, hoje, uns 15 caras com doutorado e deve ter uns 10 fazendo doutorado. Peraí, a minha igreja tem gente pobre? Tem gente simples? Tem. Mas a igreja é um extrato da sociedade. Quer dizer que esses caras são otários. Quer dizer que esses caras são imbecis. Então o jogo é um jogo muito pesado por interesses escusos e tais para tentar bloquear a sociedade contra nós. E claro que respinga na gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria só pegar um gancho nessa conversa, porque veja bem, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um crescimento bastante expressivo das igrejas evangélicas. Na verdade, houve um maior crescimento das igrejas neopentecostais. E as igrejas neopentecostais, como as evangélicas, são igrejas dizimistas, né? E que estão se organizando como igrejas dizimistas, mas não prejudica essa imagem, atitudes de como é que chama, de televisão, de dizer que está
operando milagres, operando como é que chama? Eventos, né, até cirúrgicos, coisa. Isso não acaba, como é que se diz, contribuindo para que apresentações mal conduzidas ou pelo menos mal explicadas acabem também criando essa falsa imagem, né? Para entender isso é preciso despir um pouco desse preconceito. Deixa eu dizer para você, eu não trafego nessa área que você está falando do Valdemiro trafega, que é milagres e que apresenta na televisão. Valdemiro já ressuscitou 7. Eu só já contei 7. Na verdade, esse movimento é um movimento hoje que está resumido, acho que só para ele, não é? Na verdade, eu acho que das que estão na televisão, esse é o único que ainda faz esse tipo de coisa. Ele trabalha nessa área e eu tinha, deixa eu te falar aqui com a maior honestidade, com a maior da honestidade, eu tinha tudo para não dizer nada, não tinha nem que falar, porque não tem nada a ver comigo, não é minha igreja, mas deixa eu te ser honesto, rapaz, sabe que esse cara, nessa área, Deus usa esse cara, irmão. Eu podia estar aqui dizendo tudo o contrário, eu podia estar aqui fugindo, eu podia estar aqui descendo-lhe a mamona, mas rapaz, nessa área, esse cara é um negócio, é um fenômeno. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Ministério Público já entrou, tá? Para pegar o depoimento das pessoas, porque o cara tá na televisão dizendo que foi curada, os homens hoje não estão brincando não, irmão. Se alguém pensa que o Ministério Público está brincando, rapaz, ele já foi investigado com essas curas e tudo. Agora, o que eu acho é o seguinte, a questão de dízimo não é só da igreja evangélica. Com o advento do movimento carismático da igreja católica, porque o dízimo é da Bíblia, é da fé cristã, dá quem crê. Ninguém é obrigado a dar uma coisa que você não crê, tá maluco? Como é que eu vou obrigar você? Eu acho engraçado que a gente mete o pau nos evangélicos por causa de oferta, como se eles estivessem dando alguma coisa. Mas sabe o que é? A liberalidade de uns incomoda o egoísmo de outros. Então, eu sou psicólogo e aprendi que o ser humano, ele projeta no outro. Então é o seguinte, a tua liberalidade me incomoda. O teu jeito de ser, as tuas virtudes que você tem que eu não tenho, pode me incomodar. Se eu for um ser inteligente, olha as tuas virtudes e digo assim, caramba, esse cara é uma coisa que eu não sou. Esse cara tem uma prática que eu não tenho. Então deixa eu melhorar. A teologia da prosperidade, o senhor... É outro papo. Existe a teologia da prosperidade da Bíblia, existe o besterol teológico da prosperidade. Tem duas coisas separadas. E qual é a diferença? A diferença é que o besterol teológico da prosperidade, olha, vem da oferta que você vai ficar rico, vem da oferta que se você é empregado vai virar patrão, dá dinheiro aqui, dá dízimo, porque você vai ser um grande empresário. Isso aqui é besterol teológico da prosperidade. Agora, a teologia da prosperidade está na Bíblia. Olha o que diz o Salmo 102. Vou citar um só. Foi muito modernizado, tem até 100 agora. Vou citar um salmo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, riqueza e fazenda haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Prosperidade na Bíblia significa obedecer às leis de Deus. E prosperidade na Bíblia não significa só em relação a finanças. Significa bem-estar, significa relação com Deus, tem um monte de aspecto. O besterol teológico da prosperidade só fala de dinheiro, e eu não tenho nada a ver com isso. Acho que está certo. Agora, só uma informação complementar. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo o seguinte, por que as pessoas pagam esse dízimo e pagam nessa ideia da teologia da prosperidade? Nós podemos falar aqui de que o evangélico, ele quase que paga por uma prestação de serviços do pastor? Ele tem essa consciência? É por um ato de fé. O evangélico dá o dízimo por ato de fé. Não porque ele tem uma assistência melhor que, por exemplo, o padre não teria? Não é esse conceito? E hoje, muitas igrejas católicas fazem campanha. Eu tive em Mato Grosso, Campo Grande, aí vi uma faixa em frente à igreja católica monstruosa. Dízimo, uma questão de fé. Correto. O padre que botou essa faixa lá estava correto. Isso é uma questão de fé. Se não for por fé, não tem jeito, amigo. E essa história da senha do Feliciano, tá certo? Senha de quê? Não... Ele pediu senha do Não, ali ele estava fazendo uma campanha para um evento dos Gideões Missionários. Esse pastor dos Gideões Missionários, esse cara sustenta... É o chamado Gideões Internacionais? É a mesma organização? Não sei quantos missionários. Ele estava pedindo uma oferta para essa organização, não era para ele. Aí ele brinca com o cara, amigo, cartão sem senha não vale. Não estava pedindo nada para ele, a imprensa veio e jantou o cara. Mamona, né? Mamona? Aí baixou a mamona. Silas. Tem mamonas assassinas também, né? Também falou Pastor bobagem. Silas, obrigado, viu, pela presença aqui na CBN. Obrigado você. Quando o senhor vier por aqui, passe nos estúdios. Deus abençoe a todos. Muito grato. Em 15 minutinhos, a gente já vai estar disponibilizando o nosso bate-papo com Silas Malafaia na internet. CBN Total.
O caminhão leve com o maior volume de carga do mercado está na Navesa. Compre seu Iveco Daily 3,5 toneladas a partir de 83.900 à vista. Ou em 12 vezes sem juros com 30% de entrada. Iveco Daily, o caminhão mais econômico e potente da categoria, com livre trânsito no centro por apenas 83.900 à vista. Ou em 12 meses sem juros. Navesa.